cativos. Aleluia. Porque digno é o Senhor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos iniciando essa live, amém? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Porque, na verdade, o Senhor estava me incomodando aqui para trazer esse ensinamento para os irmãos, amém? Na verdade, irmãos, o tema dessa mensagem é ensinando a combater, aleluia, as heresias, amém? Neste ensinamento, irmãos, eu vou explicar para os irmãos como os irmãos devem se comportar diante de situações a qual o inimigo usa pessoas preparadas, né? Pessoas afiadinhas no Evangelho, para deixar a gente envergonhado. Às vezes diante de vizinhos, às vezes diante da sociedade, às vezes nas filas, né, de algum comércio, de banco, etc. Às vezes na rua. Então, esse ensinamento que eu vou dar para os irmãos é para os irmãos estarem preparados para na hora que Satanás se levantar, os irmãos venham saber como proceder. Amém? Principalmente esses que batem nas portas das suas casas para querer ensinar coisas que não agradam ao Senhor. Amém? Aleluia. A paz do Senhor, irmã Tereza Rodrigues. Seja bem-vinda. Tá? Para quem não sabe, aleluia, eu sou o irmão Sidney. Tá? Eu tenho um canal no YouTube chamado Sustentáculo da Verdadeira Fé. Sou novo no Facebook, amém? E eu espero estar contribuindo com os irmãos aqui também, para edificar a fé dos irmãos, amém? Glórias a Deus. Então é isso, irmãos. Vamos estar preparados, amém? Porque se você parar para pensar e analisar profundamente, as pessoas, elas não estão, aleluia, percebendo que o inimigo ele está avançando. Hoje em dia, já não estão respeitando mais o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele está sendo, na verdade, caluniado, blasfemado. Ninguém está mais respeitando o nome do Senhor. Amém? Você vê, tem aqui perto de casa, tem um centro de Umbanda, né? Alguns quarteirões mais à frente. E eu já passei lá pela frente dessa casa de Umbanda, evangelizei o pai de santo, evangelizei as pessoas tudo de branco que vão nesse lugar lá, na frente de todo mundo, eu passando sozinho, eu evangelizei todo mundo ali. Entendeu? Você sabe qual foi a resposta que eles me deram, irmãos? Você faz ideia das respostas? Eles me disseram o seguinte: olha, nós temos Jesus, tá? Você tem Jesus? Nós também temos Jesus. Nós também clamamos a Jesus aqui. Aí eu expliquei para eles: olha, esse Jesus que vocês clamam, na verdade, não é Jesus, é Satanás. Aí eu expliquei, né? Porque lá no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Satanás, ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas, se for possível até os escolhidos. Então, Satanás, ele se faz passar por Deus, ele se faz passar, às vezes até por Jesus, para enganar vocês e ficar levando vocês ao ocultismo, ao espiritismo, amém? A macumba, a feitiçaria, a bruxaria. Então, eu explicando para esses pais de santo, né? E juntamente com eles, o pessoal deles que estava ali entrando naquela casa para fazer aquele ritual, e ali eles ficaram todos confundidos. Falaram assim: não, aqui nós clamamos Jesus também, o nosso Jesus é verdadeiro. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? Né? Eles já estão convictos que Jesus está com eles, quer dizer, eles já estão definitivamente, eles já
não creem mais no Evangelho, eles já estão definitivamente entregues nas mãos de Satanás. Mas ali eu joguei a semente, amém? Só Deus sabe quem é que vai se converter através daquela semente que eu joguei, amém? Então é importante, irmãos, é importante vocês dar ouvido a essa mensagem, porque essa mensagem vai ser fundamental para vocês combaterem, amém? A Satanás. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é como uma espada afiada de dois gumes. Amém? Ou seja, ela é afiada dos dois lados. Ela corta para um lado e corta para o outro. Amém? Então, é esse o meu propósito aqui para vocês. Tá certo? Alertar vocês, passar um ensinamento para vocês estarem com essa espada afiada para quando Satanás se levantar, amém? E esses falsos ensinadores virem querer deturpar a tua fé, você passar a espada no diabo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então é isso. Vamos começar aqui esse ensinamento. Amém? Se você tiver a sua Bíblia aí, amém? Já abra a sua Bíblia no Evangelho, na primeira epístola de João, capítulo 1, amém? Já pega a caneta ou lápis para você marcar essas passagens, amém? Se for possível, até escrever no caderno, porque ela vai ser de fundamental importância para você aprender a combater as heresias, que está crescendo cada vez mais nos dias de hoje, amém? Então vamos lá. Primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Amém? Glórias a Deus. Desses 4 versículos aqui, o que mais me chama a atenção é o versículo 2, irmãos. Presta bem atenção no versículo 2. É baseado nesse versículo que nós estamos iniciando essa pregação, este ensinamento, amém? A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Amém? A parte final do versículo: e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus aqui, ela está dizendo o quê? Que Jesus Cristo, aleluia, que é a vida eterna, estava com o Pai. Amém? Então, tem algumas doutrinas, algumas religiões que diz que Jesus Cristo ele foi criado. Amém? Que diz que Jesus foi criado. Mas a Bíblia diz aqui que Jesus ele não foi criado. Ele é a vida eterna que estava com o Pai. Amém? Então, ele não foi criado. Muito pelo contrário. Amém? Ela foi revelada a nós. Ela não foi criada para ser revelada a nós. Ela já estava com o Pai. Então, João está afirmando aqui que Jesus Cristo, ele é a vida eterna. Então, quando chegar
na sua porta ou em qualquer outro lugar, alguém que venha dizer para você, olha, você só tem que adorar Jeová. Você tem que só reverenciar Jeová, porque Jesus Cristo, ele foi criado. Jesus, ele foi como um anjo lá no céu, certo? Como um anjo sublime, foi uma das criação mais importantes de Deus. Você já vai poder combater essas heresias, já começando por essa passagem aqui. Você vai dizer para eles, não. E na epístola de 1 João, no capítulo 1, no versículo 2, está escrito, meu amigo, está escrito, minha amiga. É por isso que eu estou dizendo, irmãos, grifa aí na sua Bíblia e anota esse versículo e todos que eu vou passar para você aqui, porque é uma maneira de você combater as heresias, amém? É uma maneira de você vencer e não se deixar se influenciar por essas pessoas. Então veja bem, esse versículo ele é fundamental, porque a vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Então Jesus Cristo, ele era um com o Pai. Antes de todas as coisas serem criadas, Jesus Cristo, na verdade, ele era o Pai. Amém, irmãos? Jesus era o Pai. Então, não tem esse negócio de dizer que Jesus Cristo foi criado. Porque antes de qualquer criação, Jesus já era criado. Ou seja, criado não, ele já existia. Ele era um com o Pai. Ele era o Pai. E o Pai era ele. Amém? O que foi criado, na verdade, foi um trono. Antes de todas as coisas serem criadas, foi criado um trono. O trono sim foi criado, porque o trono é matéria. Amém? O trono é matéria. É um algo espiritual, mas é matéria. Mas Jesus, ele não é material. Jesus é um ser espiritual. Amém? Ele é espírito. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo é o Pai. Porque o Espírito Santo, ele tanto habita dentro de Jesus, quanto habita dentro do Pai. A Bíblia Sagrada diz que Deus é Espírito. E importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. Então, o Pai é Espírito. Amém? Jesus também é Espírito. Só que, já na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas, amém? Deus, na sua onisciência, onipotência e onipresença, como diz lá em Salmo 139, ele já sabia de todas as coisas. Ele já tinha na sua mente o que ele ia criar. Amém? Então, antes dele criar os anjos, os arcanjos, todos os seres celestiais, antes dele criar o mar, a terra, todos os seres vivos, amém? Ele mesmo, o Pai, ele viu que era necessário fazer de si mesmo uma outra imagem que o representava. Amém? Uma imagem, por exemplo, exata dele mesmo. Mas visando o quê? Visando o futuro. Amém? Visando o futuro. Então, ele fez o seu trono e dele mesmo ele tirou a sua expressão exata. Entendeu? Fazendo dele o seu próprio filho, que é o Senhor Jesus, a qual ele se assentou à direita do Pai, tá certo? E participou de toda a criação. Mas Jesus sendo Deus, sendo a expressão exata do Pai. E ali, sobre Jesus, o que aconteceu? Deus, ele colocou sobre Jesus toda a sua plenitude, ou seja, toda a sua essência, todo o seu poder, tudo que Deus tem de bom, tudo que Deus tem de poderoso, tudo que Deus tem de mais magnífico, de mais majestoso, de mais divino, ele colocou em Jesus Cristo. E sobre Jesus Cristo, Deus colocou essa responsabilidade, amém? De criar todas as coisas, inclusive
os seres humanos. Amém? Ele criou todos os anjos, a qual depois, né, um desses anjos se transformou em Satanás, né? E os seus demônios, porque eles se rebelaram contra Deus no céu e foram expulsos do céu para a terra. Amém? E ali Deus criou todos os seres angelicais, criou também a terra, o mar, né? Toda a erva verde, criou os animais marinhos e depois ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, certo? Juntamente com Eva. Amém? Então, veio sobre Jesus toda essa responsabilidade de criar todas as coisas e depois, no tempo profetizado por Isaías, capítulo 53, ele vinha a esse mundo em carne e osso, viver aqui, sofrer aqui, pregar, ensinar aqui, curar, fazer milagres aqui na terra. E depois, no final do seu ministério, ele foi entregue pelos judeus nas mãos dos romanos para ser crucificado, ou seja, para morrer a morte de cruz em nosso lugar, levando os nossos pecados sobre si mesmo, amém? A qual ele levou todos os nossos pecados, depois ele foi tirado da cruz, sepultado, depois que ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e se assentou à direita do Pai novamente, no seu lugar de origem. Amém? Então é isso. Toda essa responsabilidade, toda essa plenitude, todo esse poder veio sobre Jesus. Amém? Por causa de quem? Por causa de nós, seres humanos pecadores. Aleluia. Então, Jesus Cristo, ele não foi criado, como está dizendo as Escrituras aqui, e como o Espírito Santo está me dando discernimento aqui para passar para vocês. Certo? Jesus, ele não foi criado, ele sempre existiu. Jesus é o Pai. Ele é Pai também. Amém? Só que agora ele está o quê? Ele está à direita do Pai com o corpo glorificado, porque toda a plenitude do Pai habita sobre ele. Amém? Então, no céu agora está o trono de Deus Pai, o trono de Deus Filho e o Espírito Santo está aqui na terra. Amém? Então, irmãos, é isso que significa essa palavra aqui de 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Porque vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Amém? Jesus, ele é a vida eterna, ele é a eternidade, ele sempre existiu. Amém? Então, para dar continuidade, vamos agora para uma passagem que tem a ver com essa, e que é confirmada ainda mais pelo apóstolo Paulo. Amém? Vamos lá, irmãos, para Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Do versículo 15 ao 19. Amém? Pega a sua Bíblia aí, vamos lá para Colossenses. Aleluia. Colossenses. Louvado seja Deus. Aleluia. Capítulo 1, versículo 15 ao 19. Acharam aí? Louvado seja Deus. Então vamos lá. Que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado do Pai
que nele habitasse toda a plenitude. Aleluia! Olha aí, irmãos, tudo que eu falei aqui agora, tá certo? Está se confirmando nessa passagem aqui. E ela está em total de acordo, total conformidade com 1 João, capítulo 1, versículo 2, a qual nós iniciamos essa pregação. Amém? Então é isso. Amém? Jesus Cristo, aqui, ele é a imagem exata do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí os TJ, os Testemunhas de Jeová, o que eles dizem? Eles dizem, baseado nessa passagem aqui, e Apocalipse também, que Jesus, ele foi o primeiro a ser criado. Só que eles esquecem de ler o contexto inteiro. Né? Eles esquecem de ler o contexto inteiro. Amém? E aí eles erram feio nessa parte. Sempre quando eles vêm aqui bater na porta de casa, né, eles sempre sugerem esse versículo para mim. Eles querem que eu me converta à religião deles de qualquer jeito, mas não tem como, porque eu sempre combato. Quando eles pregam essa mensagem para mim, eu falo, leia até o final. Aí quando eles leem até o final, eles ficam confusos. Aí eles saem coçando a cabeça. Porque a Bíblia diz, ó, ninguém pode ser contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Por isso, irmãos, ó, anota aí essas passagens. Anota aí, porque você vai ficar afiadinho para quando os TJ vir, aleluia, tentar te convencer, eles não vão conseguir. Porque você vai estar com a espada de dois gumes, que corta tanto para um lado quanto para o outro, e eles vão sair de cabeça baixa. Amém? Então tá aqui, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Então, o primogênito significa o quê? Que Deus, ele sendo a imagem e semelhança exata de Deus, Deus, como a palavra diz aqui, confiou toda a sua plenitude sobre ele. Então, através dele, da vontade dele, né, veio a existir todas as coisas, como sendo ele o primeiro a pensar e a dizer: haja mar e houve mar, haja terra e houve a terra, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e houve e veio existir o homem, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, tudo que ele pensou, ele falou e veio existir, porque as palavras dele é poderosa. Amém? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, se Jesus Cristo recebeu toda a plenitude do Pai, recebeu todo o poder do Pai e criou tudo, então como que ele pode ser uma criatura, ainda que seja a mais sublime de Deus? Não tem como, porque uma criatura não tem poder para imaginar uma coisa e dizer: seja conforme a minha vontade, venha a existir algo que não exista. E aí aquele algo surgir na sua frente assim. Uma criatura não tem esse poder, irmãos. Se Jesus Cristo tem esse poder, é porque ele é Deus. Ele sempre foi Deus, junto com o Pai. Mas acontece o quê? Que quando os TJ, eles leem algumas passagens isoladas, eles conseguem manipular as pessoas e convencer as pessoas que Jesus é criatura. E se você não tiver bem fundamentado na palavra de Deus, você vai ser enganado também. Amém? Vai vir o espírita segundo o evangelho, porque tem o espiritismo segundo o evangelho,
que é aquele espiritismo do Allan Kardec. Se você não tomar cuidado, eles vêm e te enganam. Se você não estiver firme na palavra, afiadinho na palavra, os budistas vêm e te enganam. Se você não estiver fundamentado e fundamentada na palavra, os islâmicos, né, a religião dos muçulmanos, eles vêm, faz uma lavagem cerebral sobre você, amém? Debaixo de ameaças, e você acaba se convertendo ao islamismo, se você não estiver fundamentado na palavra. Amém? Se você não tiver afiadinho na palavra, vem um católico, estudioso da palavra de Deus, ou um padre qualquer, vem, porque eles têm muito conhecimento, eles conseguem debater com pastores. Amém? Eles conseguem debater com pastores. Então, se você não tiver afiadinha na palavra, e nem afiadinho na palavra, eles também te convencem. Eles te tiram do evangelho e te levam para o catolicismo. E isso eu falo com todas as religiões. Amém? E se você não tomar cuidado, você até, se você não tiver fundamentado na palavra, você até abandona o evangelho e volta para os seus pecados de antigamente. Porque o Senhor Jesus Cristo ele disse em João capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, irmãos, dá ouvido a essa mensagem. Amém? Dá ouvido no que Deus está falando aqui na minha boca. Amém? Pega esses versículos bíblicos, tá? Depois você assista novamente o vídeo. Amém? Anota as passagens, anota o que eu falei, as coisas importantes que eu falei, você anota, porque isso vem de Deus. Amém? Isso vem do coração de Deus para o meu coração e está saindo aqui da minha boca para entrar nos seus ouvidos e entrar também no seu coração. Isso vem de Deus, irmãos. Isso é um dom que eu tenho, é um dom que eu recebi do Senhor Jesus em 1998. Amém? Então isso não é meu, isso é seu também. Amém? Eu só estou compartilhando o que Deus passa para mim com vocês, porque isso pertence a vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então tá aqui, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 15, para a gente passar para o próximo capítulo, para o próximo versículo, tá certo? Da outra passagem. Olha lá. Colossenses 1, 15 ao 19. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia. Ele existe antes de tudo, antes de qualquer coisa ser criada, qualquer coisa que você possa imaginar, qualquer coisa que eu possa imaginar, amém? Que vem na sua cabeça assim, o inimaginável. Se eu não me engano, essa é a palavra correta, né? Que você fala, poxa, isso já deveria existir. Não, Jesus existiu antes disso ainda. Amém? Porque antes de qualquer coisa que você possa imaginar que existia, ou que veio a existir, ele já era antes, junto com o Pai. Amém? Glória a Deus. Então tá aqui, ó. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo, o que há. E nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Amém? Porque ele foi o primeiro, né, a morrer, né, e o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Né? E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o único intermediador entre Deus e o homem, amém? Então ele é sacerdote, ele é sumo sacerdote com o corpo glorificado, amém? Então ele tinha que ser o primogênito e com o corpo glorificado. Um dia nós também, no arrebatamento, teremos o mesmo corpo de Jesus. Nós vamos ter o corpo glorificado, aleluia. Louvado seja Deus. Então tá aqui.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia, porquanto foi do agrado do Pai, do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é isso, tá? Quando vierem tentar argumentar, comprovar, falar alguma coisa para vocês, ensinar alguma doutrina falsa, a Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, através da boca do apóstolo Paulo, ele diz: ainda que desça um anjo dos céus e proclame um outro evangelho, que seja anátema, ou seja, maldito, não receba. Por quê, irmãos? Foi com esse evangelho aqui, irmãos, amém? Foi com esse evangelho aqui, ó, que você foi liberto. Amém? Lembra quando você estava no mundão? Alguém pregou essa palavra para você, alguém veio com um folheto para você, tá certo? E assim você foi sendo evangelizado até o dia que você se converteu. E quando você se converteu, você abandonou a mentira através desse evangelho. Você abandonou a cachaça através desse evangelho. Você abandonou a prostituição através desse evangelho. Você abandonou o homossexualismo através desse evangelho. O lesbianismo, tá certo? As drogas, o crime, a pedofilia. Amém? Através desse evangelho. Você abandonou a mentira, você abandonou a macumba, o espiritismo. Você abandonou a idolatria. Amém? Você idolatrava o seu time de futebol. Você idolatrava o seu carro, você idolatrava mulheres, você idolatrava as paisagens, né? Os lugares afrodisíacos que Deus criou. Você adorava tudo, você adorava até comida. Até comida você adorava, mas Jesus Cristo ele te libertou através desse evangelho. Amém? Então, por que você vai deixar se convencer por falsas doutrinas? Por doutrinas de demônios, por doutrinas de religiões, de pessoas que estão caminhando para o inferno. Não, irmãos, diga não, certo? Porque o seu testemunho vai falar mais alto, ainda que você não seja afiadinho, ainda que você não tenha, né, um conhecimento muito profundo da palavra de Deus, mas você tem o poder de Deus na sua vida. Você tem a fé de Jesus Cristo na sua vida. Você recebeu a verdade. Ainda que você não tenha muito conhecimento, mas o seu testemunho fala mais alto. Tá certo? Quando eles vêm com aquele monte de conhecimento para tentar te deturpar a tua fé, você fala: ó, meu amigo, o meu evangelho é de Jesus Cristo. Jesus Cristo, para mim, ele é Deus Todo-Poderoso. Tá certo? E através do Espírito Santo, que é Deus Todo-Poderoso, eu fui liberto de tudo isso aí. Aí você conta o seu testemunho. Amém? Então, vai prevalecer o seu testemunho e acabou. Então, você não tem desculpa. Você tem que se fundamentar na palavra. Recebe essa força, recebe esse conselho que vem do coração de Deus para o teu coração. Amém? O seu testemunho fala mais alto. Quando a pessoa tiver muito conhecimento de Bíblia e tal, e da religião deles, eu sei que é difícil para você combater ali, mas aí você lança o seu testemunho, tá certo? A Bíblia diz que no passado, né, os cristãos, eles eram mortos por causa do seu testemunho, amém? Eles conheciam a palavra de Deus e sabiam que a palavra de Deus tinha libertado eles de todos os pecados dele, amém? Então, eles não tinham muito conhecimento que nem nós temos hoje. E aí, através dos testemunhos deles, eles iam para arenas para ser queimado, para ser comido pelos leões, tá? Eles iam para a forca, eles iam para as guilhotinas, para perder a cabeça, tá certo? Eles eram torturados, eles eram amarrados, tá certo? Eles eram amarrados, e aí os soldados chicoteavam os cavalos, e os cavalos saíam arrastando os cristãos assim, ó, no meio daquela terra cheia de pedra, tá certo? E por aí vai, eram coisas terríveis que eles faziam, por causa do quê? Do testemunho do cristão. Então o seu testemunho, irmão, o seu testemunho, ele joga por terra qualquer conhecimento, qualquer doutrina falsa.
seja de padre, seja de Buda, seja de Maomé, seja de Allan Kardec, seja lá de quem for. O seu testemunho sempre vai falar mais alto. Amém? Porque no passado nossos irmãos morreram por causa dos seus testemunhos. Tá? Então você não precisa ser um teólogo, ser um doutor na palavra, ser um mestre na Bíblia, para você ser uma pessoa forte na fé, ser uma pessoa, um cristão maduro. Você não precisa de tanto conhecimento, você só precisa de fé e de certeza de quem foi que te chamou, de quem foi que te libertou e de quem foi que te deu o Espírito Santo. Amém? E fez maravilhas na sua vida. Você precisa ter essa convicção. Você não pode abrir mão disso, porque isso é o teu testemunho. É através desse testemunho que você vai ser salvo. É através desse testemunho que você vai conseguir aguentar as dores de parto que a igreja vai passar na grande tribulação. Amém? Então você precisa ter testemunho. Você precisa ter testemunho. Então, na medida do possível, leia a Bíblia. Amém? E segue essas minhas recomendações. Amém? Eu tenho vários vídeos no canal, né, no meu canal, que dá ensinamento sobre o que a igreja vai passar. Né? O Senhor já me deu vários sonhos proféticos. Eu vi a igreja sendo perseguida na grande tribulação. Tá certo? O Senhor me levou para o dia do acontecimento. Eu estive no dia do arrebatamento da igreja. Eu tenho esse vídeo no meu canal. Amém? Eu tenho ensinamentos lá, maravilhoso também no meu canal. Vocês acessam o meu canal lá que vocês vão ver. Vai edificar bastante a fé de vocês. Mas, voltando ao foco. Testemunho, gente. Vocês precisam ter testemunho daqui para frente. Testemunho vai ser fundamental. Não se esqueça jamais do que Deus fez na sua vida, de quando você se converteu. Amém? É através de você contar isso para as pessoas, que pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão abandonar as heresias, vão abandonar o mundanismo e vão vir para o maravilhoso caminho do Senhor, através do seu testemunho. Amém? E é óbvio, é bom vocês ter sempre um versículo, algumas passagens memorizadas, né? Também na cabeça. Porque isso vai ser importante para quando chegar a hora de você se defrontar no debate com alguém, você prevalecer. Tá certo? Porque essa convicção, ela é importante. Tá certo? Essa convicção, ela é importante. Então vamos lá. Agora nós vamos lá para o livro de João, capítulo 1. Aleluia. Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo 1 a seguir. Amém? A dê graça de Deus, né? Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Maria dos Anjos, seja bem-vindo. Everton dos Santos, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos de fé, vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo 1 a seguir, diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Aleluia. Então está aqui, né? João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Mas as passagens que mais me chamam a atenção é esses 3 primeiros versículos, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tá certo?
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha a confirmação aqui. Como que Jesus foi criado? Se antes de existir tudo, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus. Então, se Deus não tivesse a palavra, não seria Deus. Não seria Deus. Porque como que pode um Deus mudo sem palavra? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Um Deus sem palavra não tem cabimento. Então, Deus ele sempre existiu com a sua palavra. Então, cai por terra essa doutrina que Jesus foi criado. Que ele não existia com o Pai antes de todas as coisas. Tá certo? Porque o apóstolo João está deixando bem claro aqui que ele era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quer dizer, Jesus Cristo e o Pai eram a mesma pessoa. Ou seja, Jesus, ele era Pai. Ele era Deus Todo-Poderoso. Ele era um Deus só. Tá? Então, como eu já expliquei no começo do vídeo, só que foi da vontade de Deus que ele fizesse, quer dizer, que ele tirasse a sua expressão exata na pessoa do Filho e criasse um trono para que ele viesse se assentar e viesse no tempo certo vir aqui na terra para morrer por toda a humanidade. Amém? Porque, como eu já disse, como eu já ensinei no começo do vídeo, toda a plenitude de Deus habitou em Jesus. Tá certo? Então, toda a responsabilidade foi dada a ele também. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem ele, veja bem, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, se Jesus, tá certo? Se Jesus não existisse, é isso que João está querendo dizer aqui. Se Jesus não existisse, o Pai também não existiria. Amém, irmãos? Amém? Se Jesus não existisse, o Pai também não existiria. Isso também da mesma forma, se o Pai não existisse, Jesus também não existiria. Amém? Porque o Pai e Jesus é a mesma pessoa. Tá certo? É a mesma pessoa. Entre aspas, né? Agora, eles têm as três pessoas distintas, né? As duas pessoas distintas, o Pai e o Filho, porque ele criou a sua imagem. Amém? Criou não. Ele tirou a sua imagem exata e fez como seu filho. Amém? Para vir na terra no tempo profetizado por Isaías capítulo 53. Mas, antes de tudo, era um só. Era uma pessoa só. Amém? É isso que a Bíblia está ensinando. Essa é a doutrina verdadeira. Amém? Hoje, nós temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, na verdade, é um só. É um Deus só. Certo? Só que manifestado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É difícil entender isso. É muito difícil. Isso é muito profundo. Para você entender, você tem que orar muito, jejuar muito, meditar muito na palavra de Deus, senão você não consegue compreender. É por isso que os testemunhas de Jeová, eles tropeçam. Né? Eles tropeçam. E quando eles vão debater comigo, eles saem todos confusos. Porque eles não conseguem me dobrar, porque essa profundidade que eu tenho vem do Espírito Santo. Aleluia. Não vem de mim mesmo. Isso é uma sabedoria que eu recebi do alto. Aleluia. Você pode ver, você pode pegar qualquer vídeo na internet, qualquer pregação, dificilmente alguém dá um ensinamento assim. Vai ser difícil você ver alguém dar um ensinamento do jeito que eu dou. Porque isso vem de Deus, isso é revelação, irmãos. Isso é revelação. Isso é coisa que não é dada a teólogo. A pessoas que fez muita teologia, estudou muito sistema temático, etc. Isso vem de quem jejua, de quem ora, de quem busca, de quem medita somente na Bíblia. Amém? E aí esse dom, tá certo, que Deus me deu, é seu também. Eu estou compartilhando com você.
Tá certo? Você está sendo edificado, você vai receber também. E daí, desse conhecimento que você está recebendo, irmãos, se você buscar mais a Deus, você vai receber coisas mais profundas do que eu. É só você pagar o preço. Porque Deus, ele é fiel na minha vida e ele é fiel na sua vida também. Deus, ele é justo. Deus, ele dá para quem busca. Aleluia. Então tá aqui, ó. Né? Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Provando que Jesus Cristo é Deus. Né? Em Hebreus 13:8 diz que ele era o mesmo antes, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Quer dizer, ele sempre foi Deus, sempre existiu e sempre vai existir junto com o Pai. Amém? Agora, para finalizar, meus queridos, para finalizar, nós vamos pegar uma outra confirmação. Tá? Você está anotando todos os versículos aí, marcando também na sua Bíblia, porque isso vai ser fundamental para quando você estiver de frente de Satanás, você passar e cortar com a espada para os dois lados. Satanás vai sair todo rasgado pela palavra de Deus, porque você vai sair daqui dessa pregação afiadinho. Amém? Agora nós vamos ver lá o que o apóstolo Pedro disse acerca de Jesus. Amém? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Atos 3:15. Glória a Deus. Amém. Acharam aí, irmãos? Então vamos lá. Que diz assim: Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas deste fato. Aleluia. Somente esse versículo, amém? Olha, o que um dos apóstolos mais importantes está dizendo aqui. Amém? Nada mais, nada menos do que Pedro. Amém? Aleluia. Então, irmãos, você veja bem, é o apóstolo Pedro que está revelando isso. Né? Você vê que quando iniciou o vídeo, vocês viram lá como nós iniciamos, né? Primeira Epístola de João, tal, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Que João está revelando que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Amém? Depois nós fomos para Hebreus. Ou seja, Hebreus ainda não. Hebreus vai ficar por último, amém? Depois nós fomos para Colossenses. Paulo dizendo que Jesus é a expressão exata de Deus. E que todas as coisas existem por meio dele. Amém? Dizendo que ele também é Deus Todo-Poderoso. Depois nós fomos para o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, que João diz também que ele era a palavra, e a palavra estava com Deus. Amém? Então, você vê, só apóstolo top, certo? Só os homens mais importantes da Bíblia, que eu estou citando aqui, que disseram e confirmaram que Jesus Cristo é antes de todas as coisas, que ele não foi criado, que ele é Deus Todo-Poderoso, antes da eternidade, quer dizer, na eternidade, nos dias de hoje, e será Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade. Você vê, todos os apóstolos, inclusive Pedro aqui agora está dizendo isso. Ó, em Atos 1,15. Vós matastes o autor da vida. Olha que revelação tremenda, irmãos. Vós matastes o autor da vida. Ou seja, os judeus entregaram Jesus para morrer na mão dos romanos. Então os judeus também mataram Jesus. Foi por causa dos judeus que Jesus morreu. Amém? Então, vós matastes o autor da vida. Certo? O autor da vida. A palavra de Deus. O autor da vida é Jesus. Jesus é a palavra. Amém? Todas as coisas foram criadas por ele.
E tudo que foi criado, se não fosse por Jesus, não existiria nunca. Tá? Porque ele é o autor da vida. Tudo que tem vida nas galáxias, tudo que tem vida nos céus, tudo que tem vida aqui na terra, tudo que tem vida até lá no inferno, foi Jesus Cristo que criou. Tudo que existe vida que você possa imaginar, até das mais insignificantes bactérias, Jesus criou tudo, gente, tudo. Ele é o autor da vida. Tudo que tem vida, ele criou. Amém? Então, se ele é o autor da vida e tudo criou, como então que ele foi criado? Quem foi que criou Jesus, se Pedro está revelando aqui que ele é o autor da vida? Amém? Então aqui está mais uma vez confirmando a palavra de Deus, que Jesus Cristo, ele é o autor da vida, ele é todo poderoso, ele sempre existiu. E ele é criador e não criatura. Amém? Ele é um com o Pai. Está aqui mais uma revelação. E agora, para finalizar, irmãos, louvado seja Deus. Eu estou agradecendo a paciência dos irmãos aí, amém? Porque já as horas estão bem avançadas, mas os irmãos não estão medindo esforço para receber a mensagem de Deus, porque isso vai ser importante para vocês. Talvez não seja agora, mas isso que vocês estão recebendo agora pode ser daqui a um mês, daqui a um ano. Amém? Só Deus sabe. A palavra de Deus diz que quando ele envia a palavra, ela não volta para ele vazia. Amém? Então vamos lá agora, irmãos, para finalizar essa live. Vamos lá para Hebreus. Hebreus, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador, e único Salvador, aleluia, Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Anota aí, irmãos, marca na sua Bíblia, anota no caderno aí, tá? Porque isso é importante, para você combater as heresias. Principalmente, nós estamos entrando na época do ecumenismo, amém? As religiões vão se unir, amém? E você precisa ter esse conhecimento, para você não ceder. Então, o seu testemunho, com o seu conhecimento, vai ser primordial para você prevalecer contra o mundo, contra Satanás e contra o pecado. Amém? Então, anota esses versículos bíblicos aqui, porque isso aqui é chave. É chave para você vencer testemunhas de Jeová, para você vencer os espíritas, para você vencer os budistas, para você vencer os muçulmanos, para você vencer qualquer doutrina satânica e diabólica. Essas passagens que eu estou mostrando para você aqui é chave, é a chave. Não tem como ninguém contestar, amém? Porque eu estou mostrando as principais passagens, amém? E eu tenho muito mais, é que as horas não nos esperam, amém? Os irmãos ficam sempre ligados aqui na minha página do Face, que eu vou fazer ainda outras lives relacionadas a esse mesmo tema. Amém? Confirmando a divindade, a supremacia, né, a autoridade de Cristo, antes de todas as coisas e depois também. Amém? Então vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, essa passagem aqui, eles também, eu até dou risada, essa passagem aqui também eles dizem, tá vendo? Eles mostram essa passagem para mim também. Ó, o primogênito quer dizer, ele foi a primeira pessoa criada por Deus, os TJ fala, né? Aí ele esquece de ler o contexto, esquece de ler as outras passagens, mas não tem como ele vencer a gente, amém, irmão? Ninguém pode ir contra a verdade, ninguém pode ser contra a verdade a não ser a favor da verdade. Nós somos filhos de Deus, nós temos testemunho, nós temos Jesus, nós temos a palavra, amém? Glória a Deus. Então tá aqui, ó. Hebreus 1, 6, 7 e 8. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labareda de fogo. Entretanto, a respeito do Filho, revela: o teu trono, ó Deus,
Olha Deus chamando Jesus de Deus. Aleluia. Olha que revelação. O teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade. E o cetro do teu reino é bastão da justiça. Vou ler o versículo 9 também. Amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, ou seja, dos teus anjos, arcanjos, querubins, serafins, etc. Certo? Por quê? O próprio Pai está chamando Jesus de Deus, igual a Ele. Então, como que a gente vai dar crédito nos TJ ou em qualquer outra religião que vem dizer que Jesus Cristo é o primogênito da criatura? Eles têm que ler o contexto para eles entenderem. Eles vêm só com versículos isolados. Então, irmãos, ninguém pode ir contra a verdade a não ser a favor da verdade. Aqui o próprio Deus está chamando Jesus de Deus também. Amém? O escritor de Hebreus, ele deixa bem claro aqui, ó, no versículo 6, no finalzinho do versículo 6, olha só o que Deus declara aqui no versículo 6, né? E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Você vê que o Pai diz para todos os anjos o adorar, porque Ele é Deus. Aleluia! Você vê o serafim, um querubim, o arcanjo Miguel, o mensageiro Gabriel e todos os outros anjos se encurvam e adoram a Jesus Cristo. Aleluia! A palavra viva. Os anjos adoram, os querubins, os arcanjos adoram a Jesus. Se os querubins, todos os anjos adoram a Jesus, imagina eu, irmão. Imagina você. Imagina nós, pobres criaturas pecadoras nessa terra. Quanto mais nós temos que adorar o Senhor. Você tem que adorar o Senhor, eu tenho que adorar o Senhor. Toda a raça humana tem que adorar o Senhor Jesus Cristo como Deus único, Senhor e Salvador. Sem Ele, você não vai para o Pai. Tá certo? Se você não adorar a Jesus, irmão, você também não está adorando a Deus. E se você passar por cima de Jesus para adorar o Pai não recebe a tua adoração. E muito menos a tua oração. Porque para você ser um verdadeiro adorador do Pai, você também tem que adorar o Filho. Porque o Filho é um com o Pai. Amém? O Filho era o Pai, que foi feita a imagem expressiva e exata do Pai. Amém? Que foi enviado aqui na terra. Tá certo? Em carne e osso. Mas com o propósito de morrer pela humanidade. Mas depois que ele morreu, ele voltou para o seu estado original, agora com o corpo glorificado. Amém? Mas com toda a plenitude de Deus habitando sobre ele, com toda a responsabilidade de Deus habitando sobre ele. Por isso que Deus diz aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 6, que todos os anjos de Deus o adorem. Então, irmãos, fica esse recado aí, amém? Não vai se encurvar diante de doutrinas estranhas, ainda que desça um anjo do céu e te proclame um outro evangelho, você diga, é maldito, é anátema, porque esse evangelho de Jesus Cristo me libertou, me curou, perdoou os meus pecados, e hoje eu tenho a graça de Deus, eu tenho a vida eterna e tenho o Espírito Santo. Amém? Então, não abandone o seu testemunho, tá certo? Procura meditar mais nesse vídeo e nessa palavra, amém? Anota todas essas palavras que eu passei para vocês aí agora, porque elas vão ser fundamental para você vencer daqui para frente, amém, irmãos? Então é isso. Está aí esse ensino, está aí essa mensagem, está aí essa pregação. Eu espero que Deus continue falando mais no seu coração. Obrigado pelos irmãos estarem até o final aí, né? Dessa pregação, desse ensino. Eu agradeço muito aos irmãos
Vocês não perderam nada, vocês estão sendo abençoados. E que Deus ilumine cada vez mais os irmãos, abençoe cada vez mais os irmãos. Amém? Eu espero os irmãos mais vezes para outros ensinos, para outras pregações, para outras lives. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, muito grato. Glória a Deus.